de Paulo a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, capítulo de número 4. Nós estamos fazendo a exposição dessa carta e já estamos no capítulo de número 4. Semana passada nós falamos do versículo 6, 7, 8. Hoje nós vamos falar do 9, se der tempo até o 16, tá bom? Acharam? 1 Timóteo, capítulo 4. Vou estar lendo o versículo 6, tá bom? Versículo 6, vamos lá. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velha caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para este fim que labutamos e nos esforcemos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como os seus ouvintes. Vamos orar. Senhor, obrigado, meu Deus, por essa palavra, que é o alimento da nossa alma. Se nós estamos aqui hoje, Senhor, porque a nossa alma tem sede de Ti. É como que a corça, Senhor, respira pelas águas, assim também, Deus, a nossa alma anseia por Ti. Obrigado, Senhor, por essa palavra que tem nos alimentado e continua nos alimentando neste lugar. Reconhecemos, Senhor, que a Tua palavra, o homem natural, ela não pode receber ela, não tem como, porque a Tua palavra diz que não pode receber, Deus. Se nós estamos aqui, porque nós fomos alcançados pela Tua graça. Se por acaso, Senhor, tem pessoas aqui que ainda não foram alcançadas pela Tua graça, que seja esta manhã alcançado, para que possa receber a Tua palavra, o alimento. Nos ajuda, Pai, a entender e compreender a Tua palavra, para que nós possamos viver para a Tua glória, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Ilumina a nossa mente, tira todas as dúvidas, faça nós compreendermos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pois assim nós choramos e já Te agradecemos. Amém, Deus. Poder se sentar, irmãos. Irmãos, quando Paulo ele fala fiel a esta palavra no versículo 9, e digna de inteira aceitação,
nós observamos o que Paulo acabou de dizer, ou ensinar já no capítulo de número 4. Do versículo 1 até o versículo de número 5, ele vai falar que alguns, no decorrer da igreja, alguns iriam se apostatar da fé. No versículo de número 1. Falam que também, nós já estudamos sobre isso, falando que espíritos enganadores, ensinos de demônios, ia estar sendo ensinado para vocês. E algum de vocês iam se apostatar da fé por causa desse ensino de demônios. Aí ele fala que também que esse ensino de demônio proibia o que Deus tinha ordenado, que era o casamento e os alimentos. No versículo 6 ele vai falar que Timóteo era para expor essas coisas, era para colocar essas coisas para a igreja. E ele fala no versículo de número 7 que Timóteo viesse a rejeitar esses falsos ensinos, esses mitos, esses contos de fadas. Aí ele termina falando assim: olha, o exercício físico para pouco é proveitoso, mas o exercício pessoal numa vida piedosa para muito é proveitoso. Por quê? Porque não se limita somente nesta vida, se limita também na vida que há por vir. Ele finaliza isso. Aí ele fala assim: olha, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Alguns homens ou alguns teólogos, eles acreditam que essa palavra fiel e digna de inteira aceitação, o apóstolo está falando o que ele acabou de falar. Mas eu vou seguir na linha de alguns outros teólogos, que é aquilo que ele vai dizer ainda. Não é o que acabou de falar, mas aquilo que ele irá dizer. E ele começa falando assim: olha, fiel esta palavra e digna de inteira aceitação. O que Paulo ele está ensinando para nós e para Timóteo, para a igreja de Éfeso? Ele está falando que a palavra que ele vai acabar de dizer, ela é digna e de inteira aceitação. De repente, o que ele vai dizer pode estar também incluído o que ele acabou de falar. Mas o que ele quer chamar a atenção é que é digna de inteira aceitação. Essa palavra que Paulo ele vai falar, ou ele está falando, não importa da maneira que a gente vai interpretar, mas o que ele está falando é a palavra digna de inteira aceitação. Ele está falando que essa palavra ela tem que ser recebida, guardada em nosso coração, porque ela é digna disso. Ela tem que ser também exercitada na nossa mente, ela não pode somente ficar guardada e recebida em nosso coração, ela também tem que ser exercitada na nossa mente. É por isso que a gente vê na nossa meditação. A nossa meditação faz com que estas palavras que são dignas, a gente possa ter ação também, porque elas não só estão guardadas no nosso coração, mas a nossa mente também está trabalhando para que essas palavras venham ter ação na nossa vida cotidiana. Então o que ele está falando é que essa palavra ela é digna de inteira aceitação. Os falsos mestres estavam dizendo palavras enganosas. E o que o Espírito Santo, ele iluminou Paulo para poder escrever, ele está falando de uma maneira clara e abertamente o que vai acontecer, o que tem acontecido, e o que sempre vai acontecer no período da igreja, as pessoas se apostatarem. Isso sempre vai acontecer. Foi o que nós falamos aqui já. Porque os falsos mestres, o intuito deles é esse. Eles trabalham muito, eles não cansam de trabalhar.
Mas o que Paulo quer dizer é o seguinte: as palavras dos falsos mestres não é para ser aceitada, é para ser rejeitada. Agora, a palavra de Deus não, ela tem que ser recebida, ela tem que ser aceita. É por isso que ele fala, é digna de inteira aceitação. Olha a dificuldade, irmão, que Paulo tem, ou teve, com respeito aos falsos mestres. Acompanhe comigo, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Olha a dificuldade. Olha como que nós, muitas vezes, nós estamos inclinados a receber palavras falsas do que palavras verdadeiras. Olha como que o nosso coração ele é tão inclinado para o pecado, que é mais fácil a gente compreender ou receber as palavras falsas do que a verdadeira. Olha só o que Paulo ele fala em 2 Coríntios. Olha a luta do apóstolo Paulo, a briga do apóstolo Paulo. Capítulo 11, versículo 4, 2 Coríntios. Se na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, esse de boa mente, o que? Vocês estão tolerando. A igreja de Corinto estava tolerando os falsos apóstolos, estava rejeitando o verdadeiro apóstolo que era Paulo. Aí Paulo está falando, vocês toleram esses homens que estão pregando outro evangelho aí, estão tolerando essas pessoas, mas a mim não quer me receber, eu que fui o pai espiritual de vocês. Olha a dificuldade que o apóstolo Paulo teve, e não mudou. Esse espírito enganador ou enganadores continuam aí. É por isso que Paulo, capítulo 4, versículo 1 da carta que nós estamos estudando, ele está falando: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé. Irmão, a igreja rejeitava o que era verdadeiro e abraçava o que era falso. As seitas têm enganado muitos com as suas palavras, falsas palavras. Olha quantas seitas existem. Eu não vou falar de repente todas, mas 95% delas, tudo tiraram algum texto isolado da palavra de Deus. A igreja, irmão, igreja que tem rótulo de igreja evangélica, tem enganado muitas pessoas com as suas mentiras. E anda, lotado. Eu estava conversando, eu cortei o cabelo, não sei se vocês repararam. Minha esposa quase todo dia estava falando assim, corta o cabelo, corta o cabelo. É porque eu vi a série do Ayrton Senna, eu falei, vou deixar o meu cabelo igual o do Ayrton, mas não deu não. Aí eu tive que cortar. O que acontece? Eu estava conversando com ele, aí ele estava conversando comigo, e eu estava falando para ele. E ele falou, determinada igreja, que tinha mudado. Aí mudou. Aí quando eu coloquei acho que foi essa noite, olhei assim, eu falei, não mudou. Tem igrejas que hoje começou o ano dando pulseirinha do Salmo 91 e cobrando uma fortuna, dando anel e cobrando uma fortuna. E essas igrejas estão, rótulo de igreja,
E muitos acreditam que a igreja é cristã verdadeira, mas as pessoas estão sendo enganadas ou enganadas. É muito mais fácil as pessoas acreditarem neles do que no apóstolo Paulo ou a própria palavra de Deus. E é isso que Paulo está preocupado e está falando para Timóteo. Timóteo, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação ou toda aceitação. O mundo, irmão, está repleto de pessoas falsas. Pessoas capciosas, desonestas, mentirosas, astuciosas, ardilosas. O mundo está lá. A gente vê as propagandas. São pessoas falsas. E hoje não tem nem como mais essa pessoa ela continuar na sua falsidade, porque a internet hoje... Eu vi um dia desse aqui a propaganda da Angélica e do Luciano Huck, falando aí de uma marca aí, de um saboreio aí, da Perdigão, da linguiça Perdigão, fazendo essa propaganda. Mas algum tempo atrás ela falou que era vegetariana, e estava falando que era uma delícia. Pessoas enganosas, e são muitos por aí, né? A gente compra algum bem material acreditando naquela propaganda ali, e quando compra, coloca na sua casa, quebra, queima. Propaganda enganosa. E o que não falta, irmão, é pessoas querendo nos enganar e vão nos enganar. Todo dia, irmão, sai uma pessoa enganosa e uma pessoa honesta. Todo dia. Quando se encontra, essa pessoa enganosa aqui vai passar a perna nessa pessoa honesta. É o que acontece. Olha quantas fraudes nós temos hoje. Quantas pessoas sendo defraudados nos seus bens, por causa de uma ligação enganosa. Então o mundo está repleto de pessoas enganosas, e dentro da igreja, repleto de pastores que enganam. E a preocupação do apóstolo Paulo é essa. E ele está mostrando, fiel esta palavra e digna de inteira aceitação. Irmão, muitos acreditam com facilidade em falácias, mas têm dificuldade em acreditar nestas palavras. Muitos. Por quê, pastor? Porque o que eles falam é muito mais fácil de ser seguido do que a Bíblia ordena. Sempre deles é mais fácil. Sempre deles coloca o homem. Sempre deles vai prosperidade, bem material. Sempre deles vai ser mais fácil. Isso aqui, não, a palavra de Deus com certeza é mais difícil. Só através da graça de Deus para a gente colocar em prática. É por isso que Paulo ele vai falar que tanto querer o efetuar vem de Deus, não parte de nós. E vê uma coisa? A gente vê o exemplo de uma receita. Olha uma receita como é que é. A pessoa te dá aquela receita, aquele padrão ali. Tem receita, se você não fazer conforme está ali, vai dar ruim. Vocês já passaram algumas dificuldades com o pão da C aqui. Já ou não já? Já. Por quê? Porque a irmã lá de Nova Iguaçu, ela dá a medida exata. A irmã faz lá e tal, e manda para minha esposa aqui. E parece, né, esposa, que não pode deixar acabar. Quando minha esposa dá mole, né, deixa acabar alguma coisa assim,
e ela tenta fazer, não dá certo. Ela faz de acordo com a irmã, mas não dá. A receita tem um padrão. E a Bíblia também tem um padrão. É isso que Paulo quer que nós entendemos no decorrer dessa mensagem. É por isso que ela é digna de toda aceitação, porque ela tem um padrão. Ela tem um mandamento, ela tem uma ordem a ser seguida, ela tem um padrão ali. Eu não posso de maneira alguma andar de qualquer maneira, porque ela tem um padrão. É por isso que ela tem que ser recebida. Ela tem que ser aceita. E quando nós recebemos e aceitamos essa palavra que é digna, nós temos que andar nesse padrão. Não podemos fugir desse padrão, irmão. O que estava acontecendo aqui? A igreja estava fugindo desse padrão. E Paulo está falando, não pode fugir desse padrão, tem um padrão. Tem um padrão. Olha no versículo de número 10. Fiel esta palavra no 9. E digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos, sobremodo. Porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Quando ele fala, ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, o que é labutar aqui? Labutar significa ficar cansado, fadigado, exausto. E se esforçar, essa palavra, significa um imenso empenho com todas as forças. O que Paulo está falando? Eu fico cansado. Ele está falando que não só ele, mas Timóteo também. É por isso que ele fala, olha, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos. Nós ficamos cansados, fadigados, exaustos. Colocamos todas as nossas forças nessa palavra. Porque essa palavra é o maior bem que o ser humano pode ter. É por isso que Paulo está falando, é por ela que nós lutamos, é por ela que nós estamos numa arena, lutando com todas as nossas forças, cansado, fadigado, mas estamos aí lutando. Por quê? Essa palavra é digna disso. Essa palavra é digna. Todo ministro, ou como foi falado, os bons servos aqui, eles têm que lutar, irmão, têm que se esforçar ao máximo. Para o quê? Para levar esse evangelho às pessoas. Irmão, às vezes nós gastamos as nossas energias, o nosso tempo com tantas coisas, mas ficamos cansados em levar o evangelho. Não é isso. O que Paulo está falando? Eu gasto o meu tempo, as minhas forças para poder levar esse evangelho. Quanto tempo nós temos gastado, irmão? O que tem ocupado ou sugado as nossas energias é o evangelho? É a família? É o bem material? É a nossa casa? É os nossos estudos? O que tem nos sugado? Aonde que nós temos colocado as nossas energias? No trabalho? Mas o que Paulo está falando, não. É por essa palavra que é fiel e digna de toda aceitação que nós colocamos toda a nossa energia. Querido, irmão, porque muitas pessoas andam tribulados, cansados, sobrecarregados, enquanto nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas, irmão, essas coisas, irmão, vai sempre nos atribular, sempre nos atribular. Olha só o que Paulo, olha como que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 9, irmão, por favor. Olha o que diz. Se lembra que eu falei aqui, no versículo 7, aparece a palavra exercitar-te, que ela vem da palavra de ginásio no grego.
É um atleta, né, se exercitando para poder entrar nas suas competições. Lutar com bravura para o quê? Para alcançar o prêmio. Ganhar o prêmio. E é por isso que Paulo está falando aqui. Nós lutamos e nos esforçamos não para esse prêmio da arena, mas para algo superior a isso, que é fiel, é digno de inteira aceitação. É por isso que nós lutamos. Olha só o que Paulo fala, irmão. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 e 17. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se eu faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Olha só, se eu prego, ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo sabia que ele foi salvo para levar o evangelho às outras nações. Agora olha no versículo de número 26, ainda capítulo 9, olha o que ele diz. Olha o que ele fala. Versículo 26. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desverindo golpes ao ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser o quê? Desqualificado. Olha o que ele está falando. Eu corro, eu luto, mas está pensando que a minha luta, o soco é no ar? Não. Esmurro o meu corpo, coloco o meu corpo lá na servidão, porque Paulo entendia que o evangelho, essa palavra que é fiel inteira de aceitação, é o bem mais precioso que o ser humano pode ter. E Paulo sabia que ele estava incumbido nesse propósito de poder levar o evangelho. Então, irmão, ambas essas passagens, ela vai falar do compromisso de Paulo, o trabalho duro e privação. Mas olha só como que essa palavra, ela é dura e ela leva uma privação, mas também ela leva um sofrimento agravado na vida do apóstolo Paulo. Ou seja, gravado, né? Gravo na vida do apóstolo Paulo. Olha só em 2 Coríntios capítulo 11, olha o que diz, irmãos. O apóstolo Paulo, por causa dessa palavra que é digna e de inteira aceitação, olha o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo, ou o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo aqui, ele está defendendo o seu apostolado. Ele está defendendo o seu apostolado. Olha o que ele diz. Acharam? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Ele está falando contra os falsos apóstolos, tá bom? Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Olha o que ele vai falar, eu ainda mais. Ele não está falando dos ministros verdadeiros, tá? Ele está falando dos falsos apóstolos aqui. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, o que me pesa sobre mim diariamente,
a preocupação com todas as igrejas. Ou seja, o que Paulo está dizendo, por isso que ele lutava, é o que ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 10, é por isso que ele lutava e se esforçava, porque ele sabia que essa palavra era fiel e digna. Não existia bem maior para o apóstolo Paulo do que essa palavra. Olha o que esse homem passou. Nós, irmãos, lutamos numa arena espiritual. Para quê? Contra todas as forças das trevas. Nós lutamos. Quando nós estamos levando o evangelho, isso é uma luta. Para nós pregarmos o evangelho, é uma luta. Então nós estamos o quê? Lutando numa arena espiritual, contra toda a força do mal. Para o quê? Para tentar arrancar essas pessoas que estão nas trevas para a luz. Ainda que nós sabemos que não somos nós que temos poder para poder fazer isso, mas qual é o meio? O meio é a evangelização, o meio é a pregação. O meio é a gente receber essa palavra e guardar, e meditar, e exercitar. É o que nós temos que fazer. É o que nós temos que fazer. É por isso que ele continua. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo. Porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. A igreja, irmão, ela deposita a sua esperança inteiramente no Deus vivo. Não deposita a sua esperança em ídolos, em pessoas. Qual é a pessoa que pode cumprir a sua promessa? Quem de nós podemos cumprir alguma coisa aqui, alguma promessa que nós fazemos aqui com outro? Nenhum de nós. Qual é o médico que pode cumprir a promessa? Eu não estou falando que nós não podemos ter esperança no mundo secular, não é isso. Eu não estou falando que eu vou lá me medicar e o médico vai falar assim, tu vai ficar bom, não. Eu vou ter esperança. Pela palavra do médico, também. Mas atrás da palavra do médico eu tenho esperança em quem? No Deus vivo. Porque eu sei que o Deus vivo, ele tem poder de cumprir as suas promessas. Porque ele é poderoso para tal. Ninguém é poderoso para tal. Quem de nós é poderoso para cumprir com a nossa palavra? Quem de nós? Não sabemos nem se nós estamos vivos. Eu posso muito bem honrar com meus compromissos. Mas eu posso falar, esposa, semana que vem vou te dar um relógio. Eu nem sei se eu estou vivo. Eu posso ter o desejo, mas eu não sei. Então, a nossa esperança tem que ser depositada onde? No Deus vivo. É no Deus vivo que essa esperança, irmão, traz conforto, traz paz. É nele. Quando não tem mais solução para nada. Uma vez eu fui visitar uma irmã, lá no hospital do INCA. Eu fui lá. A irmã estava... Ela não saiu de lá com vida. Aí fui lá visitar ela. Irmão, chegou lá, tinha que ver a irmã. A irmã que me evangelizou, Leonardo. Irmão, a irmã falou tanto de Deus. Eu falei, meu Deus. A gente tem uma irmã aqui. Perdeu a sua mãe. Sabe qual foi a palavra que ela falou? João 6,40, não foi, irmã Soninha? Irmão, 6,40, estava guardado no coração da irmã. É esperança. As portas se fecham aqui, mas a nossa esperança não está nas portas aqui, está no Deus vivo. É por isso que Paulo está falando, nós temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Tudo que Paulo fazia, todas as suas perseguições, tudo que nós acabamos de ler, o que ele passou, ele está falando, eu tenho posto a minha esperança no Deus vivo. Olha o que esse homem passou, irmão.
Olha a situação, olha a vida que esse homem passou. E ele fala: eu tenho posto a minha esperança num Deus vivo. Olha, abre comigo em Romanos 8, versículo 24, por favor. O crente, ele vive na esperança. Irmão, o crente que não deposita a sua esperança no Deus vivo, ele não foi salvo pela graça. Que isso, Alex? É um absurdo. Não sou eu que estou falando. É o que nós vamos ler aí. Romanos capítulo 8, olha o versículo de número 24, olha o que Paulo fala, irmão. Porque na esperança fomos de quê? Salvo. Quem vê o Deus vivo aqui? Ninguém. Nós cremos nele, precisamos sentir ele? Não. Cremos nele, ó, que a Bíblia fala, crê no Senhor Jesus de todo o teu coração. Aquele que crê no teu coração e professar com seus lábios, esse será salvo. Crê. Porque na esperança fomos salvos. Então o crente, ele foi salvo na esperança e vive na esperança. É por isso que Paulo está falando. Porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. A nossa esperança, irmão, sempre tem que estar voltado no Deus vivo. É por isso que nós, quando estamos lá, temos a oportunidade de nos despedirmos dos irmãos, no leito de morte, a nossa esperança está viva. Porque fomos salvos nessa esperança. Então lá naquele momento de dor, o último momento de respiro, a nossa esperança está nele. Mas não é só naquele momento, a nossa vida, a nossa esperança tem que estar nele. Não podemos depositar a nossa esperança em outra coisa, mas no Deus vivo, porque ele tem poder para poder cumprir. Nossas preocupações, irmãos, não se relacionam com o mundo temporal ou realização terrena, mas é no reino da eternidade, é o reino invisível. Paulo não lutava por essas coisas, ele plantava aqui, mas ele sabia muito bem que a eternidade tinha muito mais glória do que aqui. É por isso que aqui ele fala: eu sou servo, eu sou escravo, eu sou o menor de todos os santos, eu sou o homem mais pecador, aqui. Mas e o galardão lá na glória? É o que Jesus falou: aonde estiver o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Se o meu coração estiver nesta terra, o meu tesouro está aqui. Mas se o meu coração estiver na esperança do Deus vivo, o meu coração está lá, o meu tesouro está lá. Fiel a esta palavra e digna de inteira aceitação. Olha no versículo de número 10 ainda, ele continua: Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Irmãos, confesso aos irmãos que essa palavra aqui, ela tem a sua dificuldade, como muitas palavras aqui, muitos textos aqui nessa carta, tem suas dificuldades. Mas aqui, Paulo, quando ele fala Salvador de todos os homens, nós temos aqui dois tipos de interpretações mais convincentes. A primeira interpretação, alguns autores vão interpretar dessa maneira. Essa palavra que Salvador de todos os homens, essa palavra Salvador, ela no original ela é sóter, que significa Salvador, libertador e preservador. Então,
alguns acreditam que quando fala que Salvador de todos os homens, está falando assim, ó, preservador de todos os homens, porque é sóter. Na Bíblia literal do texto, olha como é que ela foi traduzida, essa Bíblia. Ela é de 1500 e alguma coisa. Olha o que ela diz. Ela foi traduzida desta maneira: porque para isto tanto estamos trabalhando como fomos insultados, pois temos esperado sobre o Deus que está vivendo, a qual é o preservador de todos os homens, principalmente dos crentes. Então, alguns vão acreditar que essa palavra aqui, ela está voltada para poder preservar as pessoas. Abre comigo em Atos capítulo 14, versículo 17. Olha o que diz. Atos 14, versículo 17. Atos capítulo 14, versículo 17, olha o que diz. Diz assim, olha: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. O que Paulo está falando é que Deus preserva a humanidade através dessas bênçãos vindo do céu. Chuva, fazendo, né, o tempo frutífero. Olha o outro texto também, que eles tiram, Atos capítulo 17, versículo 25. Olha o que diz. Atos 17, 25 diz assim, olha: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, qual o sentido que Deus preserva? É nisto: preservação da vida. Então Ele preserva, Ele é o preservador de todos os homens. Alguns acreditam desta maneira. Olha em Mateus capítulo 5, versículo 45, por favor. Mateus capítulo 5, versículo 45. Olha o que diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Então Deus, Ele é o quê? Ele é o preservador de todos os homens, né? Porque quando nós olhamos aqui, ou lemos aqui, Deus, Ele é o Salvador de todos os homens. Alguns, irmãos, acreditam na salvação universal, onde que Deus, Ele vai salvar todas as pessoas. É a salvação universal, onde que no fim Deus vai salvar todas as pessoas. Quem começou com esse ensinamento foi um teólogo chamado Orígenes, no 3º século. Quando ele fala sobre essa universalidade, que Deus vai alcançar ou vai salvar todas as pessoas, ele inclui até mesmo o diabo. Ele fala que no final de tudo, o próprio diabo será salvo. Por quê? Deus é salvador de todos os homens. É claro que Paulo, ele de maneira nenhuma, ele está falando sobre o universalismo. Paulo não prega sobre isso. A Bíblia não fala sobre isso. Aquele que crer será salvo, e aquele que não crer será condenado. É muito difícil a gente, quer ver, a gente vai ver que tem uma seita por aí, que ela tem um rótulo de igreja evangélica, que ela fala desta maneira, que os salvos vão viver eternamente, mas os perdidos vão viver por um período no inferno e depois não vai existir mais. Mas é difícil da gente interpretar desta maneira ou entender dessa maneira, ainda que doa no nosso coração, uma pessoa viver eternamente no inferno, ainda que isso doa, né? Não é bom para os nossos ouvidos, mas isso é o que a Bíblia diz, porque a gente tem dificuldade de entender que o inferno por um tempo vai parar de existir.
Porque todas as vezes, quando fala sobre eternidade, sobre céu eterno, sobre reino eterno, sobre vida eterna, todas essas palavras eterno, e sempre quando a gente fala assim, morte eterna, inferno, choro interno, os vermes, né, que não param, que é eterno, tudo essa palavra sempre é eterno para o céu, vida próspera no céu, e sempre quando é eterno para a perdição, é a mesma palavra. Por isso que não tem como a gente falar que é eterno para o céu e não é eterno para os perdidos, não. É eterno para os salvos e eternos para os perdidos, é o que a Bíblia fala. Então Paulo, ele não prega sobre universalismo. Jesus não pregou sobre isso. A doutrina apostólica não falou sobre isso. É céu ou inferno. É salvos ou perdidos. É isso que a Bíblia fala. É por isso que os intérpretes têm dificuldade de colocar essa palavra como salvador de todos os homens, porque dá a entender que ele salva todas as pessoas, mas não é isso que a Bíblia fala. Por isso que alguns vão acreditar que aqui está mais voltado para essa palavra, preservar. Ele é o que preserva todas as pessoas, ou todos os homens. Essa é a primeira interpretação. A segunda interpretação, irmão, é o seguinte: quando fala que salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis, fala o seguinte, que os falsos mestres, eles pregavam uma mensagem seletiva. O que é uma mensagem seletiva? Uma mensagem que selecionava as pessoas. Você recebe, você não. Você pode, você não. Os falsos mestres pregavam sobre isso, inclusive o gnosticismo, que a gente vai ver. Somente algumas pessoas tinham acesso à salvação por meio do conhecimento. O próprio gnosticismo é uma doutrina que define que apenas por meio do conhecimento o homem é capaz de alcançar a salvação. O conhecimento salvífico só poderia ser obtido por meio de revelações entregue apenas uns poucos iniciados. Tipo assim, quando você para estudar essa seita gnóstica, ela foi uma seita, irmão, muito destruidora no primeiro e segundo século da igreja cristã. Ela foi uma seita braba, porque era uma seita que ela não tem um rótulo, ela não tem uma comunidade, entende? Não tem como nós não podemos se reunir aqui e falar, nós somos gnósticos. Não. Essa seita, ela penetrava na igreja, mas não tinha uma comunidade. Então ela conseguiu destruir, arrebentar com muitas pessoas nessa época. E o que acontece? Mas é difícil de você estudar, porque ela era vários tipos de doutrina. E uma das doutrinas falava o seguinte, que Cristo veio, o Cristo veio, não veio Cristo, repousou em Jesus, mas na morte o Cristo deixou somente Jesus homens. Ele acredita que o Espírito Cristo, ele veio para quê? Para poder alcançar algumas pessoas. E essas pessoas que são alcançadas, que são algumas, elas são alcançadas somente através do conhecimento. Então Paulo, para combater essa heresia, ele está falando o seguinte, não, Cristo, ele é o Salvador, sim, de todos os homens, né? Sem exceção de pessoas, né? Agora, não sem exceção. Cristo é Salvador de todos os homens, mas não é sem exceção. É por isso que ele é Salvador de todos os homens, né? Ele é poderoso para poder alcançar todas as pessoas, não é somente através de uma pessoa que não tem conhecimento, ou que tem conhecimento, e aquela que não tem, mas não, Cristo é Salvador de todas as pessoas. Agora, especialmente quem? O dos fiéis, aqueles que creem. É por isso que Paulo está refutando. Tem um teólogo que ele chama, que se chama Ralph Ehrlich. Ele afirma assim, olha o que ele diz: Deus é potencialmente o Salvador de todos os homens por causa do Calvário, potencialmente, mas realmente é Salvador apenas daqueles que creem. Um outro teólogo, ele vai falar assim, olha, a cruz de Cristo, ela é suficiente para poder salvar todas as pessoas,
mas ela é eficiente para salvar aqueles que creem. Entende? Cristo, ele é suficiente, a morte de Cristo é poderosa, é o Deus, irmão, é o Deus morrendo, é um Deus que a gente fala Deus morrendo, só até mal, né? Mas é Jesus como Deus está ali entregando a sua vida, é o Filho de Deus, é o próprio Deus, está ali, eu estava ali. Será que aquela morte do Calvário não tinha poder suficiente para salvar todas as pessoas? Claro que tem, claro que tinha, é o que o teólogo está falando, é suficiente sim, mas é eficiente para salvar aqueles que creem. É por isso que ele é salvador, pode muito bem salvar todas as pessoas, sem acepção, o ignorante, o inteligente, o branco, o negro, o rico, o pobre. Ele é poderoso para salvar todas as pessoas, mas especialmente dos fiéis, ele é poderoso. Deus é o Salvador de todos os homens, mas dos que creem, no sentido mais profundo, mais glorioso, ele é o Salvador dos que creem. Então o que Paulo está falando? Esse evangelho que é pregado, que ele é Salvador de todos os homens, inclusive ou especialmente dos fiéis, essa palavra, ela é digna de toda aceitação, que é o evangelho. O evangelho, ele tem que ser pregado. Por que ele tem que ser pregado? Porque ele é digno de ser pregado. O evangelho, ele tem que ser recebido. Por que ele tem que ser recebido? Porque é o que traz as boas novas. Aquela multidão de pessoas estavam perdidas. Éfeso estava totalmente perdido. Existia vários tipos de deus, e um dos principais não era Apolo, não, era a Diana, deusa Diana. Só a coluna da Diana, como eu já falei aqui, repleta de pedras preciosíssimas, em torno de 127 colunas recheadas de pedras. Quando não era pedra, era coberta de ouros, o templo da deusa Diana. As pessoas eram devotas à deusa Diana. Quando Paulo chega para poder pregar nessa cidade, ali há o verdadeiro avivamento. As pessoas vinham com seus livros de magias queimar, e a Bíblia fala que foi de montão. As pessoas acreditam que abriu uma igreja aqui, abriu uma igreja ali, um montão de pessoas, é avivamento. Isso não é avivamento, irmão. Pastor, o que é avivamento? Avivamento é arrependimento dos seus pecados. Avivamento é uma conversão verdadeira. Avivamento é quando as pessoas recebem o verdadeiro evangelho. Isso é o verdadeiro avivamento. As pessoas falam que o Brasil está vivendo um avivamento aonde? Olha quantos assassinatos nós temos no nosso país. Quantos roubos. Quantas maldades. Isso é avivamento? Não, mas em Éfeso, multidões vinham confessando seus pecados e queimando os seus livros de magias. Irmão, a coisa ficou tão, tão desenfreada com o poder do evangelho nesta cidade que Paulo está deixando Timóteo, que aqueles que viviam do sustento da deusa Diana ficaram desesperados, mandou perseguir Paulo. Por quê? Não estava vendendo mais nada da deusa Diana. O verdadeiro avivamento é esse. Verdadeiro avivamento é esse. Verdadeiro avivamento, onde que muitos lugares os reformadores passaram. A França, ela nunca foi um país protestante, sempre foi um país católico, romano, sempre foi. Itália, França. A história da igreja protestante diz o seguinte: naquela época, quando surgiu Lutero, eu já vou finalizar,
Surgiu Lutero na Alemanha. E tinha Zwinglio e João Calvino na Suíça. Sendo que João Calvino, ele era um francês. Na França, como que estava a perseguição, ele desceu, saiu da França, passou por Genebra, pediram para ele ficar em Genebra, ele não quis, e ali, através de alguma coisa ali, ele ficou por algum tempo. Mas como que a perseguição estava grande, eles tiveram que abandonar Genebra e partir lá para um finalzinho lá da França, numa cidadezinha lá, irmão. Era o único lugar onde que o príncipe deixava as pessoas cultuarem a Deus. Vocês, quando for estudar a história da igreja, vocês vão ver que alguns escritores vão dizer que lá estava o segundo maior colégio que a igreja já teve. Nesse lugar que eu esqueci o nome. Porque muitos reformadores estavam lá, se concentrados lá, porque lá não havia perseguição. Teodoro de Bessa, aquele Melancton que substituiu Lutero, João Calvino, muitos teólogos estavam lá. Falavam que lá teve uma escola de excelência. Quando parou a perseguição, João Calvino desceu para Genebra e ele continuou pregando aonde que ele tinha parado. Então, o que eu quero dizer? Avivamento é nestes lugares. Nós temos que orar para Deus avivar o Brasil? Temos que orar. Mas qual é o avivamento? É empolgação, não arrependimento dos seus pecados. Só existe avivamento, irmão, quando as pessoas receberem esta palavra. Esta palavra. Não é a palavra falsa do pastor, ou daquele que se titula um pastor, mas essa palavra. É quando a palavra for recebida, for pregada, essa palavra. Essa palavra, ela tem que ser recebida e aceita de inteira aceitação. É isso que Paulo está falando. Timóteo, fiel a esta palavra e digna de inteira aceitação. Que você, irmão, nesta manhã possa receber essa palavra. É claro que Paulo, quando está falando aqui, digna de inteira aceitação, fiel a esta palavra, digna de aceitação, o Novo Testamento ainda estava em processo ainda não estava finalizado. É por isso, quando ele fala sobre escrituras, ele está muito mais voltado para o Antigo Testamento do que para o Novo, porque o Novo ainda estava em processo de formação. Mas o que ele está falando, o conselho que ele está dando a Timóteo, ele está falando para nós: olha, essa palavra, ela é digna de inteira aceitação. O que eu peço para os meus irmãos nesta manhã? Cuidado, muito cuidado com as palavras que você tem ouvido por aí. Eu estava conversando com a minha esposa, vindo para casa, vindo para cá para a igreja. Como que tem pessoas enganosas? Como que tem pessoas enganosas? Então toma cuidado, irmão. Toma muito cuidado. Enquanto a palavra de Deus estiver sendo pregada da maneira que ela tem que ser pregada, recebe. Mas tome muito cuidado com certas pessoas que você tem ouvido, porque hoje se proliferou o mundo gospel, mas nem todas as palavras são dignas de ser aceitas. Toma muito cuidado por aí, para que não venha se apostatar da fé. Amém? Vamos colocar de pé.
Semana que vem a gente começa no versículo de número 11 em diante.